Tudo bem, tudo em cima. E hoje a gente vai conversar sobre o sistema respiratório, tá bom? Como eu avisei no finalzinho da aula passada, a intenção da aula de hoje é falarmos sobre o sistema respiratório, ok? Opa, tem alguém? Boa tarde. Tarde. Oi, a Cláudia aí. Tudo bem? Beleza, tudo certo. Bom, tudo bem, Cláudio. Bom, pessoal, vamos lá. Para quem não me conhece, talvez você ainda não tenha me visto aqui, né? Não tenha participado de alguma aula do workshop. Meu nome é Lucas, eu sou professor da unidade de Ribeirão Preto e a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 20:06, tá bom? Das 20:06 às 20:07 mais ou menos uma hora é o horário do nosso encontro, porque logo às 19 eu tenho aula, outros alunos também têm aulas e tudo mais. Então a gente fica por volta de uma hora conversando sobre um assunto específico. Do último mês para cá a gente tem focado nos sistemas do corpo. A gente já falou sobre o sistema nervoso, sistema circulatório, e a gente foi trabalhando alguns assuntos importantes. Essa aula não é exclusiva para pessoas da área da saúde, tá bom? Então, às vezes, você pode pensar, nossa, eu sou do inglês, sei lá, manutenção de celular. Meu Deus, eu não posso fazer essa aula, professor? Claro que você pode, fica tranquilo. A intenção é a gente discutir, falar sobre esses assuntos de forma prática, sem usar palavras difíceis, enfim, é para que você tenha conhecimento e acesso a algumas informações que são importantes, mesmo você não sendo da área da saúde, tá bom? Tranquilo? Então, meu nome é Lucas e é isso aí, a gente está aqui para conversar sobre isso hoje. Vamos lá. Eu vou passar esse link aqui para você, que está aqui na sua tela aí no WhatsApp, né? No Meet. Esse link é para você fazer parte do grupo. A gente tem um grupo específico e eu mando essas apresentações aqui sempre por lá. E o link da gravação da aula também. Então, caso você queira rever, por exemplo, queira assistir novamente essa aula, o link eu mando por lá. Para isso você precisa estar no grupo. É só você clicar nesse link que eu coloquei aqui no chat que você vai ter acesso direto, tá bom? Não deixe de colocar o seu nome, por gentileza, aqui. Coloque o seu nome completo e a unidade que você estuda, por gentileza, tá bom? Nome completo, mais unidade onde você estuda, para que você fique com presença. Show de bola? Beleza. Tem esses outros dois links. Caso você queira assistir as aulas que já foram dadas e que foram gravadas, você está mais que convidada para poder fazer isso. É só você também clicar nesses links aqui que eu coloquei, tá? Eu vou mandar essa apresentação e é só você abrir ela e clicar sobre o link, você vai ser jogada automaticamente para as nossas playlists e tudo mais. Eu sempre gravo porque tem gente que gosta de ver mais vezes. Ou tem algum aluno, por exemplo, que no dia, naquele momento, estava ocupado, não conseguiu assistir e tal e tudo mais. Para isso que tem o nosso canal no YouTube e eu jogo todos esses vídeos lá para você ter acesso novamente, caso seja do seu interesse. Tranquilo? Beleza? Bora lá, vamos seguir. Hoje, então, vamos trabalhar o assunto sistema respiratório. Sistema respiratório. Eu imagino que existam algumas coisas aqui que você não sabe, que você às vezes nunca ouviu falar, ou já ouviu, mas talvez não tenha entendido muito bem. E é isso que eu me propus a fazer. Tentei preparar uma aula simples, assim, clara, objetiva, mas com muitas informações interessantes, tá bom? E de fácil compreensão, que é o mais importante, né? O mais importante é que você saia daqui com um conhecimento novo, algo diferente. Você saia diferente daquilo que você entrou, tá bom? Vamos lá.
Quem entrou agora, por gentileza, não deixa de colocar o nome completo, tá bom? Nome completo mais a unidade, para você ficar com presença. Deixa eu mandar aqui, ó. Tô mandando um lembretinho aí no chat. Eu preparei um escopo para essa aula baseado em alguns pontos. O que é o sistema respiratório? Qual que é a sua função ou funções? Existe mais de uma, embora a gente geralmente pense que é só uma função, que só é respirar. Não é bem isso. Existem outras funções. Por exemplo, o sistema respiratório tem um papel importantíssimo na sua voz. Tanto é que você deve conhecer alguém que teve uma doença séria respiratória e que a voz da pessoa se foi. Por um tempo, ela ficou com a voz comprometida, uma voz... Você? 3 dias. A Luciana aqui presencial está falando. Você ficou sem voz? Quase nada, né? A primeira vez que eu tive sinusite foi a pior que eu já tive até hoje. Foi a pior crise. Eu também fiquei sem voz total. Nada, não saía nada. A gente vai ver que sinusite é uma doença respiratória e aí se comprova que a gente realmente pode ficar sem voz, né? Não que você vai ficar toda vez que tiver uma doença respiratória, mas isso acontece. No meu caso, voltou. A minha voz, depois de estar curado, a voz voltou normalmente. Em alguns casos não volta. Eu tenho uma aluna que relatou que a voz dela ficou diferente depois que ela teve uma certa doença respiratória. Isso acontece sim porque a voz recebe influência positiva ou negativa do sistema respiratório. E quando ele está alterado, a nossa voz também sofre alterações, mutações e tudo mais, tá bom? Nós também vamos falar sobre os órgãos ou os principais órgãos que fazem parte do sistema respiratório e também quando é que você deve procurar um médico. Bom, professor, quando é que eu preciso procurar um médico? Estou sentindo que eu estou com alguma coisa respiratória, alguma doença. Sentindo que tem alguma coisa diferente no meu sistema respiratório. Quando é que eu procuro? A gente vai também conversar sobre isso. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Alguém sabe me dizer o que é o sistema respiratório e qual é o papel dele no nosso corpo? O que vocês acham que é? Alguém consegue me ajudar? Vamos ver. O que será que ele faz? Será que é só oxigênio? Ou existem doenças famosas do sistema respiratório? Além de asma ou bronquite, tem outras. Sinusite, pneumonia, tuberculose. Agora, mais recente, né, a gente teria a Covid, se bem que existe uma discussão que talvez Covid não seja uma doença respiratória, mas sim cardiovascular, tem essa discussão. A priori respiratória, mas existem alguns pesquisadores que defendem que é uma doença cardiovascular. De uma forma ou de outra, compromete também a nossa respiração, tá? Então são exemplos claros, gripe, né, e por aí vai. Várias outras doenças famosas. Oi! Olá! Opa! Tudo bem? Boa noite! Opa! Fecha. Lá! Não vou! Não voltou? Você sabe que, infelizmente, isso acontece mesmo. Porque a gente vai falar ao longo da aula o porquê disso acontecer, mas é um efeito colateral ou uma sequela, uma sequela que muitas vezes fica irreversível ou fica difícil a gente voltar à normalidade, infelizmente. Com Covid eu ainda não conhecia, eu
Eu já ouvi, conheço pessoas que ficaram com a voz diferente depois da pneumonia e depois da tuberculose, mas depois da Covid não. Legal, Regiane, diferente, eu não conhecia de fato. Infelizmente, né, gente? Vejam aí como que isso é complicado. Obrigado pelo seu relato, Regiane. E a gente também vai entender o porquê, mas eu já vou adiantar, né? Porque fazer atividade física melhora o nosso sistema respiratório. Porque quando você, por exemplo, caminha, ou quando você corre, quando você nada, quando você anda de bicicleta, enfim, quando você pratica atividade física, o seu corpo, os seus músculos, seus grupos musculares vão precisar de mais energia para poder executar aquela atividade. O que é que gasta mais energia? Ficar deitadão no sofá ou caminhar? Obviamente caminhar. E quando você caminha, os músculos requisitam, eles solicitam mais energia e mais oxigênio para que possam funcionar bem e executar aquela atividade, seja caminhar, correr, enfim, uma atividade física. Entenda, se os meus músculos precisam de mais oxigênio, o meu sistema respiratório vai ter que funcionar mais intensamente. Vai precisar distribuir, fornecer mais oxigênio, e aí esses músculos vão receber mais oxigênio e então vão trabalhar melhor, conseguir entregar, permitir que eu desempenhe aquela atividade que eu estou fazendo. Qual que é o pulo do gato aqui? Quanto mais você pratica atividade física, quanto mais o seu sistema respiratório precisa entregar oxigênio, quanto mais ele é, entre aspas, calejado, mais habituado ele fica com essa alta requisição de oxigênio. Então é como se, vamos pegar um exemplo, tudo que você faz e que você faz várias vezes, geralmente você fica bom, você fica acostumada a manter aquele ritmo. A lógica do sistema respiratório é a mesma, ele precisa garantir que você receba esse oxigênio, senão você morre, tá? E aí você fica fazendo atividades repetidas vezes, ele também vai se habituando e vai se acostumando a entregar o oxigênio na medida que você precisa. Então é por isso que fazer atividade física molda o seu sistema respiratório. Faça um teste. Se você é sedentária, sei lá, começa a caminhar amanhã, você vai perceber que você vai ficar às vezes sem voz, vai ficar cansada, vai ficar esbaforida, vai ficar sem ar, nossa. Mas conforme você vai executando, conforme o tempo for passando, melhor você vai aprendendo a respirar. Opa. Mas todo dia você caminha 1 hora? Todo santo dia. Legal. E quando você começou, era fácil como é hoje? Pessoal, a Luciana falou que ela caminha 1 hora por dia. E exceto terça, que às vezes não dá. Mas ela caminha todo dia, e aí eu perguntei para ela se no início era fácil ou menos difícil como é hoje, né? E ela falou que com certeza não, era complicado. Ficar tudo inchado, né? A gente quase não consegue, chega morto em casa. Agora é normal, é porque ele se habitua, se acostuma. O exercício físico tem benefícios para todos os nossos sistemas. Inclusive tem gente... deixa eu falar um negócio. Tem gente que já sai do exercício curso. Uhum. Aí eu vou fazer. Segunda, tua terça, tua sexta. Mas... Segunda, quarta, sexta. Aí você vai direto. Legal. Você sabe que tem gente que... A gente vai falar isso semana que vem. Mas tem pessoas que têm prisão de ventre. Eu não vou ao banheiro, não sei o que, eu vou de vez em quando e tal. Aí, essa pessoa, ou muitas dessas pessoas que relatam isso, não têm hábitos, por exemplo, de caminhar. Vamos na padaria. A padaria
Fica a 2 quadras da casa. Cadê o? Professor. Oi? Boa noite. Ô, boa noite. Tudo bem aí? Como é que você tá? Tudo certo? Oi? Hoje eu estou no trabalho, estou bem. Tá dando pra ver aí certinho? Tá dando. Que bom. Tudo bem aí? Beleza, né? Show de bola. Eu cheguei e falei, cadê ela? Olhei ali, eu vi a Luciana, como de costume, e falei, cadê já seria o terceiro seguido. Aí eu não vi você, eu falei, hoje ela não veio. Tá tudo bem aí, né? Então tá bom. Beleza, show de bola. Prazer ter você aqui com a gente de novo. Obrigado. Valeu. Bom, galera, vamos lá então. E aí a pessoa não caminha, eu tenho que ir pertinho, eu tenho que ir na padaria pertinho de casa, vai de carro, vai de moto, sei lá, patinete, vai de qualquer avião, navio, mas não vai caminhando. Eu só pergunto de lá não por aqui. Pergunta Você vai todo dia, todo. Você é todo, e olha que passa na hora, meu homem. Quando eu venho aqui embaixo, Um momentinho. Todo dia. Eu também caminho um tanto bom. Alguém falou alguma coisa? Perdão? Como é que é? Opa, lógico, com certeza. E que exercício. Inclusive é um dos melhores, acredito eu. Principalmente quando você quer trabalhar exercícios em grupo, né? Andar de bicicleta. Porque às vezes você está desmotivada, sei lá, e a sua colega vai e passa e chama você, ou o grupo. Eu saio aqui à noite, quando eu saio da escola, quase todo dia eu vejo 20, 30, não é? Um monte, 20, 30, 40 ciclistas. Eles andam assim? É tipo isso. É muito bom. Isso é um exercício tanto porque trabalha inclusive a questão social. Tem que ser em turma, né? Porque hoje em dia tá perigoso, mas o bandido. Rouba. Eu conheço um ciclista que lá na minha cidade, São Joaquim da Barra, o pessoal a galera caminhava assim, né, enfim, um grupo na Anhanguera. E aí os bandidos passavam de caminhonete. Imagina essa lei na cabeça. Os bandidos passavam de caminhonete, paravam na pista, enfim, levavam as bicicletas, porque os caras chegavam de arma. Aí o que os ciclistas começaram a fazer? Também andam armados. Então geralmente tem um policial no meio, tem alguém que tem policial, tem alguém que tem porte de arma, enfim, aí hoje tá mais difícil, por isso que é sempre bom andar em grupo mesmo. Mas assim, andar de bicicleta ou caminhar, sim, tem bike de 75 mil, 90 mil, 100 mil. A bicicleta custa mais que um carro. Andar de bicicleta ou andar a pé faz com que o trânsito intestinal, o fluxo do seu intestino melhore. Então, por isso que quem é sedentário pode ter, ou tem pelo menos mais chance, prisão de ventre. Por quê? Você não caminha, você não estimula essa parte do seu estômago, intestino, aquilo ali fica parado. Então, fica como se ficasse literalmente trânsito, engarrafado. Quando você tem o hábito de caminhar, beber água, comer comidas saudáveis, tem que beber muita água porque hidrata, né, e deixa as fezes mais pastosas. Enfim, são práticas diárias, precisam ser diárias, mas que fazem muito bem, inclusive para a quantidade de vezes que a gente evacua na semana. Então, daí uma dica. Mas a gente fala sobre isso semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre... Semana que vem não, né? Eu acho que é feriado. Tem que ver se você... Eu tô achando que é feriado. Na outra semana, no próximo encontro...
Eu vou ver se vai ser feriado ou não. Se não for, semana que vem. Se for feriado, na outra semana a gente fala sobre sistema digestório. Tá bom? Vamos lá. Show de bola. Bom, claramente o nosso corpo, galera, vai precisar de, como eu disse há pouco, energia e oxigênio para executar as suas atividades. A energia vem por meio daquilo que a gente come. Então, tudo que nós comemos tem ali, tem carboidrato, tem nutrientes que vão servir de energia para que as nossas células possam trabalhar. Só que as nossas células precisam também de oxigênio. Uma célula só funciona adequadamente quando está oxigenada, quando ela recebe oxigênio de forma adequada e de forma satisfatória. Então elas precisam, para trabalhar bem e desempenhar as suas funções, nutrientes, ou energia, enfim, e precisam de oxigênio. Os nutrientes vêm por meio da nossa alimentação e o oxigênio vem como uma resposta, como uma função do nosso sistema respiratório. Então, o nosso sistema respiratório capta oxigênio, pega oxigênio, distribui esse oxigênio por todo o nosso corpo. Peraí, tá alguém pedindo para entrar. Aê, beleza, ótimo. Capta, distribui por todo o nosso corpo. Deixa eu só colocar aqui um negócio, um momentinho. Aqui. Aí, beleza. E fazendo isso, consegue garantir que a gente tenha células oxigenadas, ok? Então é isso. O oxigênio vem por meio do sistema respiratório e a nossa fonte de nutrientes, a nossa fonte de energia está baseada naquilo que nós comemos. Beleza? Show de bola. Seguindo. E aí, aqui tá aqui o que a gente tinha conversado, né? O nosso sistema respiratório tem um papel essencial, fundamental na nossa voz. Quem já ouviu falar que o maior medo de um cantor é ter alguma gripe, alguma coisa respiratória? Por quê? Porque se ele fica com um problema no sistema respiratório, ele perde a voz. Aí vai ficar igual alguns cantores famosos, não posso falar nome, né? Mas tem um bem famoso que a voz mudou bastante conforme o tempo foi passando, porque ele começou a ter vários problemas nas cordas vocais e tal. Nós só conseguimos falar, conseguimos emitir som só por causa do ar. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas essa é uma função que muitas pessoas não associam ao sistema respiratório. Acham que é uma função de outro sistema, mas não, gente. Só é possível vocalizar, emitir, expressar sons por causa do nosso sistema respiratório. Tá bom? Show de bola. Vamos lá. E aí, existe um caminho pelo qual o ar percorre no nosso corpo. Eu sei, essa é uma pergunta que pode parecer difícil, né? Que caminho é esse, professor? Meu Deus, que diacho é? Como é que eu... Que caminho é esse? Deixa eu colocar aqui. Isso, beleza. Agora vai dar certo. Tô salvando aqui, porque depois eu faço um aqui. Aí, beleza. Que caminho é esse, professor? Tá aí na frente, na sua tela. O ar entra pelo nariz ou pela boca? Por que por nariz ou pela boca? Por causa disso aqui, Aqui, Olha que imagem bacana. Deixa eu... Aqui... Aí, beleza. Esse é o caminho do ar. Aqui a gente tem a cavidade nasal. O nariz é o que está fora. Nariz. Cavidade é o que está dentro. A cavidade nasal é digamos assim, o buraco, né? Cavidade significa buraco. É o buraco do nariz. Lá dentro, é a parte interna do nariz. O ar entra ou por essa cavidade, quando a gente respira pelo nariz, ou entra pela boca. Se você quiser fazer um teste agora, pode
tapar seu nariz, você vai conseguir respirar pela boca normalmente. Porque ambos desaguam, entre aspas, né? Ambos conseguem abastecer a laringe. Vejam aqui, ó. Quando a gente está, eu citei a sinusite. O nariz está constipado, né? O nariz está constipado, cheio. Não dá para respirar pelo nariz, Lucas, ainda mais quando eu vou dormir. Aí o que a gente faz é detestável, é muito ruim. A gente respira pela boca e veja que você não morre. Você passa a noite toda respirando, o nariz entupido, mas você não morre à noite. Por quê? Porque a sua boca serve como um condutor, um cano, entre aspas, para abastecer a laringe, que é o segundo ou terceiro órgão, que é a terceira estrutura que eu estou falando hoje. Tanto a cavidade nasal quanto a boca jogam ar aqui na laringe. Da laringe, o ar desce, passa pela traqueia, deixa eu aumentar aqui para vocês, aqui, passa pela traqueia e é distribuído pelos brônquios, que vão para os pulmões e tudo mais. Daqui a pouco eu tenho um slide que explica certinho esse caminho. Mas é basicamente isso. Ou entra pelo nariz, ou entra pela boca, passa pela laringe, pela traqueia e é distribuída pelos brônquios. Ou para o pulmão direito, ou para o pulmão esquerdo. Né? Geralmente para os dois, mas em alguns casos, talvez você tenha alguma doença que comprometa essa distribuição para um pulmão. A gente vai ver algumas na aula de hoje. Tá bom? Bora seguir. Então, essas são algumas estruturas, né, que mostram o caminho do ar no nosso corpo. Tranquilo? Beleza? E aí, o nosso sistema respiratório, principalmente, é o cara responsável por realizar, primeiramente, ele pega o oxigênio, como a gente viu, faz com que o ar passe ou pela cavidade nasal, ou pela boca, pela laringe, e então se distribui pela traqueia, brônquios e os pulmões. Essa é uma função importantíssima. Mas existe outra função que o nosso sistema respiratório faz, que é realizar a troca gasosa. Ai, professor, o que é troca gasosa? Eu não sei o que é isso. Você consegue imaginar? Olha, a troca gasosa também é conhecida como hematose ou hematose pulmonar. Simplesmente é tirar o gás carbônico que está no seu corpo e substituir. Eu já mostrei essa imagem recentemente, inclusive, mas eu vou mostrar de novo para vocês, porque talvez você não tenha participado da outra aula, e aí eu vou mostrar para você se lembrar. Deixa eu só abrir aqui. Vejam como o nosso corpo é perfeito. Entendam agora que é mais uma importância do sistema respiratório, tá? Você vai ver que não é só ficar pegando oxigênio por aí, não. Ele também é responsável por fazer isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você. Cadê você? Aqui. Vamos lá. Olha só. A gente falou sobre isso há umas 2 aulas atrás. Na aula passada acho que eu toquei também nesse ponto. Mas para quem não viu, isso aqui é o que a gente chama de pequena e grande circulação. Isso é um pulmão, essa parte rosa aqui, ó, ou né, uma cor de pele. Isso aqui é um pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui no meio o coração. O sangue sai do coração e é distribuído por todo o nosso corpo, como você pode ver na imagem. Em algum momento, o sangue que estava rico em oxigênio começa a perder essa alta concentração de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio vai sendo entregue, vai sendo distribuído por todo o nosso corpo e para todas as células do nosso corpo. Pense em um caminhão um caminhão da Coca.
sai cheio de fardos da fábrica. E ele vai passando em vários bares, em vários estabelecimentos e deixando fardos, fardos, fardos. No final do dia, esse caminhão está vazio. Por quê? Qual que era o papel dele? Entregar a mercadoria que o cliente pediu, deixar os fardos. O nosso sistema circulatório também faz isso. Ele entrega oxigênio por meio da corrente sanguínea, só que em algum momento o oxigênio acaba, porque ele já distribuiu tudo que tinha para distribuir. Quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de a saída do oxigênio e a entrada do gás carbônico. Então, o nosso sangue fica rico em gás carbônico. Ele sai do coração rico em oxigênio, volta para o coração pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. E aí, nessa imagem está tipicado em azul, né? Esse sangue rico em gás carbônico volta para o coração, vai para os pulmões. Percebam que aqui, tanto vai para a direita quanto vai para a esquerda, pois os dois pulmões desempenham a mesma função. Tanto o pulmão esquerdo quanto o pulmão direito realizam a troca gasosa, que é aquela hematose que eu falei. Tiram o gás carbônico e injetam oxigênio. Vamos agora na velocidade rápida. Sai do coração rico em oxigênio, distribui oxigênio por todo o meu corpo, fica cheio ou rico em gás carbônico, vai para o coração, vai para o pulmão, os pulmões retiram o gás carbônico, injetam oxigênio. Vejam aqui a mudança de cor. E agora o sangue está prontinho para ser bombeado pelo corpo novamente, rico em oxigênio. Isso é troca gasosa, isso é hematose e é mais uma função do nosso sistema respiratório. Se isso aqui não acontecesse, nós estaríamos mortos, você e eu. Por quê? Porque o nosso corpo não trabalha bem, não funciona bem com gás carbônico. Por que é que, por exemplo, infelizmente é um fato muito triste, mas é só para você se lembrar, por que é que muitas pessoas na Boate Kiss morreram carbonizadas? Nem todo mundo morreu queimado na Boate Kiss. Foi a fumaça. Exatamente. A fumaça matou muitas pessoas. Muitas ficaram tontas, com a fumaça e foram pisoteadas e tal. Mas boa parte das pessoas sofreram as consequências por causa da fumaça. O que tem na fumaça? A fumaça é resultado do quê? Gás carbônico. Então aquelas pessoas estavam inalando não oxigênio, mas gás carbônico, que é letal, que mata, é letal, é prejudicial para a nossa saúde. Então, um organismo que só tem gás carbônico circulando está fadado à morte, vai morrer. Por isso que o nosso sistema respiratório é muito treinado para fazer essa troca. Cara, eu preciso identificar o gás carbônico, tirá-lo e colocar oxigênio. Porque o organismo da Luciana, o organismo do Levi, da Regiane, da Silvaneide, do Lucas e de todo mundo que está aqui na aula, só funciona bem com oxigênio. O nosso corpo é expert, é especialista em tirar gás carbônico e colocar oxigênio, tá bom? Então essa é a segunda função do sistema respiratório. A primeira é captar oxigênio e distribuir pelo corpo, por meio do sistema circulatório. Segunda função é o responsável pela troca gasosa. É ele quem tira gás carbônico e injeta oxigênio. Bora seguir. Então, adiante, Continuando. E lembrando, essa troca gasosa a gente chama de hematose. Essa é só uma curiosidade. O nosso sistema respiratório parece uma árvore. A gente chama disso de árvore respiratória, tá? Isso aqui é uma árvore literalmente de cabeça para baixo. Só que isso aqui,
já é uma parte do nosso sistema respiratório. Veja uma semelhança. Daquele jeito. Olha que coisa louca. Perfeito, né? Muito parecido. Aqui você tem um caule, que é o tronco, um bem grosso, que nesse caso aqui é a traqueia. Vejam aqui a traqueia. Olha a semelhança, ó. Aqui você tem um tronco da árvore, que é quem extrai os nutrientes do solo para alimentar as folhas, para distribuir pelas folhas, pela seiva, né? No nosso caso, não tem um tronco, mas tem a traqueia, que é também quem distribui o oxigênio. Pode entrar. Ô, Marília, beleza, velho? Que é também quem distribui o oxigênio por meio dos brônquios. E aí, na imagem anterior, vejam que a gente tem pequenos galhos. No nosso corpo também existem essas pequenas ramificações, tá bom? Nesse caso, por exemplo, são os alvéolos e por aí vai. Então, a árvore respiratória leva esse nome, é uma analogia, claro, né, uma metáfora, porque de fato se parece com uma árvore. Começa mais grossa, mais encorpada aqui na traqueia, se divide nos brônquios e depois vai para os pequenos galhos, para as ramificações. Bom, como eu falei, a principal função então do sistema respiratório é garantir, assegurar que a respiração aconteça, tá bom? Esse é o papel dele. Você pode perceber que você não precisa ensinar o seu filho ou o seu sobrinho, uma criança que nasceu na sua família, a respirar. A criança já nasce respirando. Por que isso acontece? Você nunca se perguntou? Olha, a criança só aprende a falar porque ela percebe que os pais falam, né? Os responsáveis por ela falam. E esses responsáveis estimulam, ensinam a fala à criança. A criança só anda porque também há um estímulo por parte da família. A família geralmente estimula, enfim, né? Faz brincadeiras e tal. Mas por que a gente não precisa ensinar alguém a respirar? Porque isso é uma função desse cara aqui, ó. A gente falou na aula de sistema nervoso, né? Mas a respiração é uma função do sistema nervoso autônomo. É ele quem vai levar o indivíduo à respiração. Enquanto você presta atenção na aula, você não precisa ficar preocupado com a sua respiração. Por quê? Porque é como se estivesse no automático. O sistema nervoso controla e entende que você não precisa ficar ligada na respiração, pois você vai realizar automaticamente, entre aspas, tá? De forma autônoma, essa respiração. Tá bom? Show de bola! Essa respiração, ou processo respiratório, é dividido em duas etapas principais. Você já deve imaginar quais são, né? Inspiração, expiração. Ar para dentro, ar para fora. Lembra do in? In é dentro. Interno. Internalizar. Dentro. Eu sou uma pessoa introspectiva. In é sempre dentro. Check-in, quando você vai no hotel. Aqui é chique. Check-in. In, dentro. É a minha entrada. Olha, eu queria saber, dona Maria do Carmo, a que momento que eu posso fazer o check-in no seu hotel? Olha, o check-in, a entrada, é feita a partir, sei lá, das 12 horas, das 14 horas. E olha aqui, o vem de fora, externo, externalizar. Uma pessoa extrovertida é quem fala, é quem demonstra, é quem coloca para fora o que sente, né? Enfim, por aí vai. Então, in, dentro, ex, fora. Inspiração, colocar o ar para dentro do seu organismo. Expiração, ar para fora. Inspira para dentro, expira para fora. Beleza? Isso aqui é mais uma curiosidade. Mais ou menos 500 ml de ar entram e saem dos nossos pulmões
a cada respiração, obviamente por minuto, né? Então, um exemplo, se você respirar 16 vezes por minuto, 8.000 ml de ar entram no seu sistema respiratório. O que é 8.000 ml? Alguém tem noção? 8 litros. Lembra? 1.000 ml, 1 litro. 1 litro é igual a 1.000 ml. Olha só que coisa absurda. Você respira 8 litros em média de ar, né, de oxigênio, passam por você se você respirar 16 vezes. Lucas, mas eu respiro mais, eu respiro umas 20 vezes. Isso vai para 10 litros, né? 20.000 ml. É só uma média, tá? Depende muito do tamanho do seu corpo, de quantas vezes você respira e por aí vai. Inspiração, encher os pulmões com ar. Expiração, esvaziar o ar dos pulmões, ou esvaziar os pulmões do ar que você inspirou. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Eu vou deixar essa apresentação e aqui no slide 30 tem um link. Se você tiver curiosidade, é só clicar aqui. Você vai poder entender como funciona esse processo de inspirar, expirar, tá? É um esqueminha, é um desenho, um vídeo que mostra como isso acontece. Basicamente é isso aí que está na tela, ó. Inspirar, expirar. No processo de inspiração, o nosso diafragma dá espaço, né? Aumenta a nossa cavidade. Então, eu tenho mais espaço para colocar para dentro. Quando eu vou expirar, o diafragma é pressionado e empurra o ar para fora. Quando eu expiro, o diafragma se abre. O diafragma é esse cara aqui embaixo, ó. Ele fica mais aberto, aumenta a minha capacidade torácica para receber ar. Quando eu expiro, o diafragma é empurrado. Ele empurra o ar para fora. Tudo isso fica bem claro no vídeo que eu deixei aqui para vocês, tá certo? Algumas estruturas importantes do sistema respiratório: nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Geralmente, quando a gente fala em sistema respiratório, normalmente a gente pensa nesses caras aqui, só pulmões. Mas eles sozinhos não são capazes de garantir a nossa sobrevivência. Eles precisam de todos esses outros aqui, ó. Imagina, alguém tem pulmão, ou tem pulmões, só que não tem uma cavidade nasal. O ar não vai entrar, não adianta nada ter pulmão. Então, cada uma dessas estruturas estão ligadas, né, está ligada a outras para garantir que essa máquina funcione perfeitamente, adequadamente. Esse é o papel do sistema respiratório, tá certo? Claro, né, por vezes a gente pode ficar sem ar. O nome técnico para ficar sem ar é asfixia. Então, se você já, se afogou, ou se por algum motivo você, já engasgou, você sabe como é, exatamente. Ficar sem ar é terrível. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, ficava emburrado, né? Criança tem as suas nuances. Se ficar emburrado, qualquer coisa fica emburrado e tal. Um belo dia, até hoje, né? Até hoje eu fiquei empurrado, é verdade. Brincadeira. Até hoje a gente fica, né? A Marisa, que até hoje. Às vezes você tá casado, né? Casada. Aí o maridão. O maridão, ou a amada pisa na bola, a gente fica bolado mesmo. Brincadeira. Mas assim, aí eu fiquei emburrado e me escondi dentro do. Olha só a ideia, uma criança o porta-malas aberto, a fazenda inteira para esconder. Onde que o Lucas foi se esconder? No porta-malas do carro. Deu muito ruim, o porta-malas fechou. E aí, exato, não era aqueles porta-malas que você tem acesso. Porque tem porta-malas que tem aquela tampa, tipo de madeira, que a gente consegue levantar. Não, o carro lá do meu pai era todo de ferro.
Enfim, fiquei preso lá dentro, o ar foi findando, porque é uma caixa fechada, e conforme eu fui realizando a troca, o porta-mala foi ficando rico em gás carbônico, não tinha mais oxigênio. Então assim, não é legal não. Ficar sem ar, com certeza você já passou por alguma situação assim, não desse jeito, mas complicada, e você vai perceber que esse gás carbônico de fato é letal para nós, tá bom? Então, faltou ar, o seu corpo está em condições inadequadas para funcionar. Precisa ter oxigênio. Ele não funciona bem e vai inclusive falir, vai à falência, né? Vai morrer se só tiver gás carbônico disponível. Tranquilo? Outras funções realizadas. A gente já falou de garantir a entrada, o fornecimento de oxigênio. Também a gente já falou que a troca gasosa só acontece por causa desse sistema. Também a gente já falou do impacto que ele tem na voz. E tem um que a gente mas de vez ou quase sempre a gente acaba se esquecendo. Nós só conseguimos sentir cheiro por causa do sistema respiratório. Fantástico, né? E aí tem uma informação aqui que é por causa do sistema respiratório, geralmente a gente consegue perceber mais de 10 mil cheiros diferentes. Vejam que é uma máquina perfeita, você consegue distinguir cheiros, né? Então, às vezes isso aqui é tão aguçado que, vou dar um exemplo, tá? Se você tiver de olhos vendados e se alguém colocar um exemplo, 5 travesseiros na sua frente e só colocar no seu nariz, tá com os olhos vendados, e vai dar para você cheirar. Provavelmente você vai saber qual que é o seu por causa do cheiro. Ou se você tiver um companheiro, uma companheira, provavelmente também você vai conseguir identificar por causa do cheiro. É a máquina. O cheiro, ou essa habilidade fantástica, fenomenal, de identificar e separar os cheiros, também é uma característica do nosso sistema respiratório. Ok? Fantástico, né? E quanto à voz, tá aqui, ó. Tá aqui a justificativa. Quando o ar que expelimos, lembra? Expelir, olha o ex é fora. Quando colocamos o ar para fora dos pulmões, quando esse ar passa pela laringe e pelas cordas vocais, são emitidos sons que nos permitem falar e nos comunicar com outras pessoas. Ah, professor, mas falar e comunicar, por quê? Isso ficou meio redundante. Você está falando de emitir sons? Por exemplo, Lucas, a gente tem aula de domingo. Esse som que eu vou fazer, você vai entender na hora a minha resposta. É um som. Eu emiti um som que só foi possível por causa do ar que é expelido do meu pulmão. Então, quando aqui fala, emitir sons, não necessariamente só a fala. Tem a ver também com literalmente sons, barulhos que a gente consegue fazer, tá bom? E por aí vai, né, gente? Outros exemplos mais. Exemplos das doenças, ou de algumas doenças que são famosas do sistema respiratório. Bronquite é uma inflamação dos brônquios. Eu não lembro o que é brônquio. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Deixa eu pegar a imagem, né? Aqui, ó. Lembra que a gente falou do caminho do ar? Que ele entra pelo nariz ou pela boca, passa pela laringe, cai na traqueia e se distribui para os brônquios. A bronquite é uma inflamação disso aqui, ó, dos brônquios que abastecem os pulmões. Perdão. Então, bronquite é inflamação dos brônquios, por isso bronquite. Bronquite. Olha o radical, bronquio, o mesmo radical, inflamação dos brônquios, né? Tá bom? Claro, né, gente? Quem tem essa doença, ou se você conhece alguém que tenha... Oi? Refluxo também faz parte do sistema respiratório? Refluxo? Foi? Não. O refluxo
Boa pergunta. A gente vai ver sobre isso semana que vem. O refluxo, na verdade, semana que vem, na próxima aula, né? Refluxo é uma doença do sistema digestivo ou sistema digestório. É do estômago, né? O ácido volta e começa a causar dor, queimação, incômodo na sua garganta. Mas não, tá bom? Boa pergunta, mas o refluxo não é do sistema respiratório. É uma doença do sistema digestivo, ou digestório, como alguns preferem chamar. Beleza? Obrigado pela pergunta, tá? Essa bronquite pode ser aguda ou pode ser crônica, né? E quando a gente fala crônica, significa que é uma doença para toda vida. Você, paciente, né? O paciente vai conviver com ela por toda a vida. Infelizmente, claro, vai ter tratamento, a gente vai tentar amenizar e tudo mais, mas ela sempre vai estar presente. Vejam a diferença aqui dos brônquios. Aqui do lado esquerdo, ó, da sua imagem, temos brônquios normais. Aqui, ó. Percebam que o caminho está livre para a passagem do ar. Do lado direito, temos um negócio amarelado, que eu não sei o que é isso. Conseguem ver? O ar já não passa com facilidade. Esse negócio aqui amarelo é secreção. Ou no popular, você falou o nome, é isso aí mesmo. Catarro! Ei, Maria. Catarro, né? Secreção que impedem que a pessoa respire adequadamente. Por quê, gente? Aqui o ar não passa, ó. Então, a minha necessidade respiratória fica comprometida. Entra pouco ar. Então, toda hora eu tenho a sensação que parece que vai faltar. Porque tem algo congestionando, impedindo, obstruindo a passagem do ar. Tem alguma coisa aqui que impede, né? Que entope o que limita aqui a passagem do ar. Como se o trânsito estivesse congestionado. Isso é bronquite. Pneumonia. Infecção. Mudou, ó. Lá era inflamação. Aqui é infecção. Significa que eu tenho algum agente, algum germe, alguma coisa causando isso. Quem que é esse alguém? Geralmente, ou é uma bactéria ou um vírus. Pode ser um fungo também, mas via de regra, bactérias ou vírus. Então eu tenho um germe que invadiu o meu sistema respiratório e está causando uma série de alterações no meu organismo, tá bom? Começa geralmente de um lado, tá bom? Pneumonia não vai começar, não normalmente, nos dois pulmões. Sempre começa em um, e aí, aqui, muitas vezes a gente pega, tá? Ah, não, isso não é nada não, é só um incômodo. Hã? A gente peca. Ah, se pega? Não, a gente peca no sentido de que, às vezes, você está sentindo que tem alguma coisa aqui, e aí, não, isso não é nada não, não vou no médico não. E aí eu não faço o tratamento adequado, não tomo medicamento. Esse foco que a gente chama vai se alastrar, vai subir aqui pelo brônquio e vai passar para o outro pulmão. Olha que coisa louca. Então, ó, muitas vezes a gravidade da pneumonia é um resultado, é um fruto de, desculpa assim, a expressão, mas de um vacilo nosso. Nós vacilamos, subestimamos o agente, a bactéria, o vírus, o fungo, achou que ia passar, a gente, vai passar, não passa. Pelo contrário, a tendência é piorar, porque isso vai para o outro lado, para o seu outro pulmão, vai comprometer os dois pulmões, aí, como diria o Eduardo Costa, a porca torce o rabo, porque aí a coisa vai ficar feia pro seu lado, tá? Pro nosso lado, né? Tá bom? Então, muito cuidado. Esse processo de infecção começa a gerar uma inflamação, febre, dor no corpo, sangramento, secreção e uma lista de outras coisas mais. Isso contamina, tá? Pneumonia você pega. Cara.
O que acontece, ó? Às vezes a bactéria que estava no pulmão, a gripe veio muito forte, pegou uma gripe realmente, uma bactéria muito forte. E aí eu, Lucas, bonitão, não segui o tratamento conforme o médico pediu. Lucas, você vai tomar esse medicamento por 2 semanas. Aí deu na primeira semana, não estou sentindo mais nada, não tenho mais febre, não tenho mais coriza, nariz não está cheio, não sai mais catarro, né? Não tem nada. Vou tomar mais 1 semana, nada. O médico errou na conta. Já parei de sentir coisas, não vou tomar mais. Aí o que acontece? Essa bactéria se desenvolve, muda, ela sofre mutações e vai ficando mais forte, e aí sim pode evoluir, digamos assim, para pneumonia. Pode ser, tá bom? Mas geralmente é uma bactéria própria que causa ela. Mas pode ser resultado novamente de um vacilo nosso. A gente subestima o germe, né? E aí paga caro por isso. Asma. Doença, aqui já mudou de novo, inflamatória. Tá? Então é uma doença que é caracterizada por uma inflamação crônica. Novamente, que o paciente vai conviver por toda a vida geralmente, tá bom? É uma inflamação crônica, onde novamente os brônquios, lembra deles lá na bronquite? Estão presentes aqui também. Então eu tenho uma inflamação das vias aéreas, onde os brônquios ficam mais sensíveis e inflamados. Ficam mais, como eu posso dizer, mais suscetíveis, mais sensíveis quando são expostos a algum reagente. Sei lá, a pessoa não pode sentir o cheiro de querosene. Ou alguém começa a mexer lá no guarda-roupa, tá cheio de ácaros, a gente não mexia no maleiro tem 1 ano. Aí alguém começa a mexer, começa a subir o pó, aí a pessoa começa a espirrar, logo já começa a ficar mal, porque o agente, o ácaro, causou uma reação, uma alergia, e aí ela começa a apresentar asma, ou ter crise asmática. É isso, então nada mais é do que uma sensibilidade, uma hipersensibilidade que os brônquios têm diante de algum fator, seja alguma coisa química, um perfume, seja a fumaça, seja a ácaros, a poeira e por aí vai, tá bom? É uma hipersensibilidade. Isso causa uma inflamação. Vejam aí novamente os brônquios. Duas situações diferentes. Aqui eu tenho livre acesso, o ar perpassa, é conduzido livremente. Do nosso lado direito não, algo está obstruindo. Que algo é esse? É uma inflamação caracterizada por secreção, catarro, né, e por aí vai. Sinusite, é mais fácil entender sinusite olhando a imagem. Olha só, que coisa... Professor, tem uma borboleta no rosto da moça? Não é borboleta. Isso aqui é por dentro, digamos assim, tá? Essa parte que está meio roxo aí mostra a cavidade nasal. Nada mais você pode perceber que dentro do nosso rosto, da nossa face, existem espaços vazios, cavidades, né? São buracos. E no caso da sinusite, eu tenho um acúmulo de secreção dentro desses buracos. Então, em vez do catarro sair, fala assim, né? Vou usar o termo popular, o catarro. Mas é um fluido, uma secreção. Em vez de sair, né, Maria? Em vez de sair, fica represado, fica armazenado dentro dessas cavidades. Isso naturalmente já geraria uma inflamação, porque não era para esse catarro cair. Exato. Só que para piorar, além de isso já ser muito ruim, piora. As bactérias começam a comer esse catarro, essa secreção, e elas vão se multiplicando, e aí você começa a ter dói tudo. Você tem eu tenho também uma pressão, deixa eu só
Assim, aí, dói tudo. Isso aqui é uma pressão tremenda, para quem tem sabe, a dor de cabeça na certa, eu só vivo com dor de cabeça, essa região aqui, ó, que ela tá mostrando, cadê você? Aqui. Essa região aqui não está mostrando a testa, mas aqui, ó, sobre os olhos, é terrível a pressão, e quando dá uma crise mesmo, aqui embaixo, também fica, a pessoa fica até com o rosto inchado, por causa desse acúmulo de secreção, dessas bactérias que se desenvolvem e que se alimentam dessa secreção. Por isso que quem tem sinusite quando está com crise, que começa a tomar antibiótico e começa a escarrar, você vai ver, sai muito catarro, sai muita secreção, porque estava tudo acumulado na face. E se for grave, essas bactérias descem para a garganta ou vão para o ouvido e aí fica tudo pior. No meu caso, quando eu tive a primeira, eu fiquei sem voz porque desceu para a garganta. Foi para os ouvidos e para a garganta. Então foi terrível. Claro, esse tipo de sinusite é mais difícil acontecer, mas acontece. Então, existem alguns cuidados, algumas precauções que a gente sempre tem que ter, tá bom? Tuberculose, de todas que eu falei até agora, essa é a mais violenta. Essa é a que mais mata. Essa aqui é fera. As outras matam, mas é bem mais difícil você ter uma morte. São mais, entre aspas, tranquilas de controlar, né? Aqui não. Aqui o buraco é mais embaixo, desculpa a expressão, mas a coisa é mais feia mesmo, porque o agente causador da tuberculose, que a gente chama de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch. Esse cara é muito agressivo e infesta o seu sistema respiratório, principalmente os pulmões. Ele invade, se prolifera rapidamente e começa a causar dor, febre. Geralmente esse paciente fica magro, porque não tem nem apetite, não tem ânimo, começa a sangrar, e é uma doença terrível mesmo. A gente toma vacina, se você olhar para o seu braço, você sabe aquela marquinha que a gente tem? É a BCG, né? A vacina BCG. Essa marquinha é uma vacina que foi dada em você, foi dada em mim, para que o nosso corpo consiga resistir à tuberculose, a esse microbactério tuberculose. Só que esse cara é tão violento que, por vezes, ele consegue burlar essa vacina. Então, você tomou a vacina, então eu estou livre de ter tuberculose. Não, porque esse bacilo de Koch, né, esse agente causador, é severo, é muito violento, e ele consegue, às vezes, invadir o seu sistema e causar tuberculose em você. A título de curiosidade, mais de 1 milhão de pessoas morrem em média por ano de tuberculose, tá bom? Mais de 1 milhão. Esse número agora está maior, está em torno de 1,4, 1,5. Né? 1 milhão e 400 mil pessoas morrendo por ano por causa dessa doença. Tá aí, ó. Olha o formato dele. Ou dela, né? Enfim, da bactéria. Formatinho de bastão, né? Ela vai se proliferando, vai para os 2 pulmões e, se não for feito o tratamento adequado, o paciente tem grandes chances de falecer. Não vira, professor. Oi? Não vira essa gripe, foi pro meu filho. Não é no pulmão, é no coração. Pode acontecer, porque o que acontece? O que, infelizmente, obrigado, isso pode acontecer porque o vírus ou a bactéria, aí é isso que a gente teme sempre. O vírus ou a bactéria pode cair na corrente sanguínea, né? Imagine, caindo na corrente sanguínea, o que vai acontecer com ele? Circular. Circulando, ele pode começar a se proliferar em várias partes do nosso corpo.
no caso do seu filho, no coração. Às vezes pode se desenvolver, pode causar impactos em outras partes ou em muitas partes ao mesmo tempo. Quem já ouviu falar de sepse? Infecção generalizada. Então a pessoa tem infecção não só nos pulmões, mas em todo o corpo. A bactéria está na corrente e começou a fazer alterações letais, né? Malignas, digamos assim, em todo o nosso corpo. Isso pode acontecer mesmo. A gente teme muito que o vírus, a bactéria caia na corrente, porque se isso acontecer fica mais difícil de tratar e o paciente geralmente tem mais complicações. Tá bom? Obrigado pelo seu relato, muito bom. Lucas, quando é a hora de ir ao médico? Como é que eu sei que eu preciso ir ao médico? Bom, depende, né? A gente sempre, lá no fundo a gente sabe quando a coisa está feia. Mas tem algumas orientações aqui. Sempre que existem sintomas, por exemplo, dificuldade de respirar, ou para respirar, chiado, febre, tosse com catarro e às vezes tosse e catarro com sangue, que é pior ainda, né? É importante buscar ajuda médica para entender e fazer uma investigação do que pode acontecer com você, tá bom? Geralmente a gente vai no postinho mesmo, e aí um clínico geral pode tentar entender as alterações. Se ele entender que é pertinente, vai direcionar você para um médico especialista, né? No caso, pneumologista. Não, eu sei que você conhece um pneumologista que fuma, hein? Oh, isso é muito contraditório, né? Pneumologista que fuma, umas coisas muito doidas. Mas pode acontecer, tá bom? Então, quem é que pode tratar doenças do sistema respiratório? Olha, um clínico geral pode. Quando eu tive sinusite, foi um clínico geral que tratou. Passou antibiótico e deu certo. Não necessariamente tem que ser um pneumologista. Só que quando o clínico entender que a sua situação requer mais atenção e um olhar mais especializado, ele vai falar para você procurar um pneumologista, com certeza, tá bom? Clínico geral resolve, mas se a coisa estiver feia ou fora da alçada dele, ele vai direcionar você para um pneumologista, né? Para uma pessoa especialista em pneumologia. Tá certo? Resumo. Deu o nosso horário, a gente passou já quase 15 minutos, mas faz parte. Resumo. Sistema respiratório é o cara responsável por fornecer oxigênio para o seu corpo. Segunda função, é o responsável pela hematose, pela troca gasosa. Retira o gás carbônico, injeta oxigênio. Terceira função, é o responsável também por garantir que você emita sons, que você fale, que você se comunique. Quarta, e essa eu falei indiretamente, mas se você reparar, tem pelos no seu nariz. Ah, mas eu tiro. Não, você pode tirar, mas tem pelos ali. Aqueles pelos têm uma função específica, que é proteger, filtrar os resíduos que passam pelo seu nariz. Desculpa, vai ficar um pouco nojento, mas por que aqui a gente tem caca de nariz? Ou talvez você não tenha, né? Eu tenho. Brincadeira. Todo mundo tem. Mas tem que ter. Por que tem que ter? Porque aquilo é um sinal claro de que tem um filtro natural que segura, que retém aquelas sujeiras que iam entrar. Então tudo que tá na caca ia entrar no seu sistema respiratório. Mas os pelos, os pequenos cílios, seguram, limitam a entrada. Então assim, o que acontece? O nosso sistema respiratório também é responsável, de certa forma, por proteger o nosso corpo. Porque esses cílios seguram essas sujidades, essas partículas que existem no ar e que entrariam no nosso corpo. As duas principais etapas ou processos do sistema respiratório: inspirar, expirar.
Inspirar, ar para dentro. Expirar, ar para fora. E doenças como bronquite, asma, pneumonia, sinusite, tuberculose são famosas, a gripe, né? E a própria Covid, porque deturpam, porque destroem o nosso sistema respiratório ou comprometem. Tem que procurar ajuda médica com toda certeza, tá bom? Tranquilo, galera? Tudo bem aí? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.